Olá, pessoal. Dando continuidade aqui à nossa discussão sobre o artigo 5º da Constituição, eu vou iniciar a nossa reflexão falando do direito à propriedade, porque uma das questões indicadas para a nossa avaliação diz respeito a esse direito, e dado o avançado da hora, eu não pretendo ocupá-los e ocupá-las por muito tempo, porque todos e todas têm outros compromissos, mas tivemos aí um tempo importante de reflexão conjunta sobre o assunto ações afirmativas, que é um assunto importante, e agora eu vou privilegiar, então, a reflexão sobre direito à propriedade. Quando a gente fala de direito à propriedade, a gente está falando de um tema absolutamente central nas sociedades capitalistas. As sociedades capitalistas, ou o modo de produção capitalista, ele se caracteriza pela propriedade privada dos bens de produção, o que se relaciona com o trabalho assalariado e a produção de mais-valia, de mais valor por meio do trabalho. Esses são eixos basilares desse modo de produção. Quando surge esse tema, no contexto das revoluções liberais e de fato, da cristalização jurídica do modo de produção capitalista, o direito à propriedade ele surge ocupando uma posição absolutamente central nos ordenamentos jurídicos criados a partir das revoluções liberais, não por acaso chamadas também de revoluções burguesas. E o direito à propriedade, nesse contexto, era tido como um direito absoluto, um direito inviolável, um direito sagrado. Isso está posto, por exemplo, no texto da Constituição Portuguesa de 1822. Diz a Constituição Portuguesa de 1822, isso está aí na projeção, que a propriedade é um direito sagrado e inviolável de dispor a sua vontade de todos os seus bens. Então, uma formulação inicial, tipicamente liberal, do direito de propriedade, tinha essas características. Essa ideia de que o proprietário poderia dispor à vontade, como diz a Constituição Portuguesa, no exercício de um direito inviolável. E mais que isso, sagrado. A Constituição Brasileira de 1824, mais ou menos no mesmo sentido, também falava do direito de propriedade em sua plenitude, um direito, então, pleno, absoluto. Como uma consequência das mudanças societárias vividas durante o século XX, a organização e luta da classe trabalhadora, a conquista dos direitos sociais, houve uma ressignificação político-jurídica do direito de propriedade. E hoje, o que está posto na Constituição Federal de 88 é uma vinculação, digamos, umbilical entre o direito de propriedade e um dever imposto a esse direito de atender a uma função social. Falamos hoje não mais simplesmente em propriedades, mas em propriedades que devem cumprir uma função social. Do ponto de vista jurídico formal, essa vinculação está posta na Constituição Federal de 88 e no regramento infraconstitucional. E aí um exemplo que exemplifica a lógica da função social está lá no artigo 186 da Constituição,
que faz referência à propriedade rural. E diz lá que a propriedade rural, para cumprir, né, para se considerar que ela cumpre uma função social, ela deve atender a alguns requisitos, que são: 1, aproveitamento racional e adequado. 2, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. 3, observância das disposições que regulam as relações de trabalho. E 4, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, a propriedade rural, por determinação constitucional, ela tem que cumprir uma função social, que inclui, né, uma dimensão econômica, aproveitamento adequado e racional, uma dimensão ambiental, utilização adequada dos recursos naturais e preservação do meio ambiente, e uma dimensão social, vinculada ao respeito às relações de trabalho e ao favorecimento, à promoção do bem-estar dos próprios trabalhadores. Então, de um ponto de vista jurídico formal, está colocado aí com muita clareza esse dever que passou a estar vinculado às propriedades de atender não mais estritamente ao bem individual do proprietário, mas atender, de um ponto de vista jurídico formal, à coletividade, por meio do cumprimento de uma função social. E aí a gente tem um contraste claro, né, entre essa ideia e textos positivados a essa maneira e a ideia e aos valores que estão postos lá, por exemplo, nas constituições liberais da primeira metade do século XIX, que falam em dispor à vontade, falam de um direito sagrado. O direito à propriedade não é mais considerado, do ponto de vista jurídico formal, como sagrado. O proprietário não pode mais dispor à vontade de todos os seus bens. E aí o que tem hoje posto como instrumentos para efetivar a função social da propriedade? A gente tem, né, duas punições que o ordenamento jurídico brasileiro prevê para o caso de descumprimento da função social. Uma punição mais geral, que é a desapropriação. O que é desapropriar uma propriedade? É tornar pública, estatal, uma propriedade privada. A gente tem vários tipos de desapropriação: desapropriação por interesse público, por necessidade social, e a gente tem dois tipos de desapropriação sanção, né, que são punições para o descumprimento de função social. No caso da propriedade rural, que destina o imóvel para a reforma agrária, e no caso da propriedade urbana, está previsto também no Estatuto da Cidade a possibilidade de desapropriar, né, um imóvel urbano para fins de moradia, por descumprimento da função social. É a demanda, por exemplo, do MTST, né, um dos principais movimentos sociais contemporâneos, que reivindica a destinação de imóveis urbanos não utilizados para fins de moradia, para grupos populacionais. Então, essa é um instrumento que existe para garantir, promover o cumprimento da função social das propriedades. No que tange às propriedades urbanas, a gente tem outros instrumentos, o chamado IPTU progressivo, que é a possibilidade que tem dos municípios aumentarem a alíquota do IPTU dos imóveis urbanos desocupados, né, ou subutilizados. E existem outros instrumentos nesse sentido. E a Constituição Federal de 88 prevê também uma hipótese de expropriação, que é tornar uma propriedade privada pública sem pagamento de indenização. Nos casos de desapropriação, inclusive nas desapropriações sanções que eu fiz referência, o Estado é obrigado a pagar um valor
em títulos da dívida agrária ou em títulos da dívida pública. No caso da expropriação, não há pagamento de indenização. Quando que é possível expropriar uma propriedade? Quando houver plantio ilegal de plantas psicotrópicas ou quando houver exploração de trabalho escravo. Essas são as duas hipóteses que o artigo 243 da Constituição estipula, permitindo a expropriação de uma propriedade privada. E quando a gente fala desse tema, do direito à propriedade, das sanções existentes, a gente fala, mais uma vez, de uma realidade que não é, na prática, tão bonita, entre aspas, ou tão eficaz como está posta na legislação. Eu, por exemplo, não sei se houve um caso já com julgamento concluído de expropriação de propriedade. Desconheço municípios no Brasil que tenham aplicado o IPTU progressivo. A gente tem a cotidiana e sistemática violação das funções sociais da propriedade rural e da propriedade urbana no Brasil, sem que haja posicionamento firme e suficientemente atento do Estado brasileiro na promoção dessa realidade. Então, mais uma vez aqui, a gente vivencia esse descompasso entre o Brasil legal e o Brasil formal, entre o Brasil legal e o Brasil real, perdão. E mais uma vez aqui, eu entendo que a gente tem que olhar criticamente para esse descompasso e perceber, por um lado, o avanço que prever a Constituição que a propriedade tem que cumprir uma função social e não mais dispor, como dispunha lá na primeira metade do século XIX, que a propriedade é sagrada e inviolável. Esse é um lado, esse é um olho, vamos dizer assim, um olhar. E o outro olhar é um olhar crítico, vamos dizer assim, o olhar da vontade, da angústia, em promover, de fato, as funções sociais da propriedade, em promover também uma universalização do direito à propriedade. Porque quando a gente fala formalmente em direito à propriedade, do ponto de vista material, isso não significa que todos e todas tenham acesso à propriedade, porque essa não é a realidade no Brasil. E a gente tem que trabalhar, é um dos caminhos possíveis para universalizar direitos e garantir, por exemplo, que todos e todas tenham moradia, não precisem pagar aluguel, não precisem, enfim, arrendar imóveis, possam, aqueles e aquelas que quiserem, trabalhar nas suas próprias terras rurais. Enfim, eu encerro com isso a aula de hoje, e os temas do direito à liberdade, do direito à privacidade, que também seriam trabalhados hoje, eles constam no texto que vocês leram, e eu também vou passar um link de uma gravação que eu fiz no semestre passado, em que eu faço menção a esses temas, discutindo os temas trabalhados nessa mesma aula no semestre anterior. Mas são temas que não vão ser cobrados diretamente na prova, razão pela qual eu me permito, aí em respeito também ao horário de vocês, não trabalhá-los nessa aula. Tranquilo? Eu fecho aqui então a gravação e fico à disposição de vocês caso tenham alguma dúvida, alguma crítica, alguma demanda.